Muito bem. É possível fazer, então, a determinação de ferro em minério a partir de análise gravimétrica, como nós estávamos comentando na última aula de química analítica, e vai ser o prosseguimento da aula de hoje. Como que essa determinação é realizada? A gente, então, vai trabalhar com uma solução que contém o ferro nesse estado de oxidação, ferro 3. Se ele não estiver nesse estado de oxidação, eu preciso utilizar algum reagente que garanta que todo o ferro que está presente na minha solução esteja nesse estado de oxidação, porque se eu ainda estiver presente íons ferro 2, a precipitação ela vai ser parcial. Como a gente quer fazer uma determinação que é quantitativa, que é de quantidade, é muito importante que todo o material esteja presente lá no precipitado. Todo o meu analito tem que estar presente. Por isso que um cuidado é que todos os íons ferro presentes na solução estejam no estado de oxidação 3, que não é muito complicado, gente. É um estado de oxidação que a gente tem um íon que fica bastante estável, energeticamente falando, né? Bom, o, o agente precipitante é uma solução aquosa de amônia. Lembrando que solução aquosa de amônia é, na verdade, hidróxido de amônio, né? Porque a amônia vai realizar um equilíbrio com a água, formando o NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Então, esse é o nosso objetivo. Oxidar o ferro 2 a ferro 3, precipitar na forma de hidróxido, com a utilização do hidróxido de amônio, e determinar esse precipitado. Vamos ver como que a gente vai poder fazer isso. Bom, a partir de quando a precipitação acontecer, a gente vai passar, então, por um processo de filtração, para recolher o precipitado que contém o ferro 3, lembra que o ferro 3 é o meu analito, meu objetivo é determiná-lo. Então, eu preciso que todo esse precipitado seja recolhido. Essa parte de lavagem do precipitado, ela é extremamente importante, porque ela vai nos garantir que ela pode ser usada para garantir que quaisquer interferentes que estejam ali, quer dizer, se algum outro tipo de espécie precipitou, com essa lavagem, essa espécie vai então, essa água-mãe, né, esses solventes ou mistura de solventes que a gente utiliza para fazer a lavagem, vai garantir que essas outras espécies solubilizem, né, sejam dissolvidas e passem ali para estar então no filtrado. Não pode ficar no meu filtro. No meu filtro pode ficar só o precipitado que tem o ferro 3, porque é ele que eu quero determinar. Então, o processo de lavagem de precipitado tem esse objetivo de eliminar impurezas. Aí vem a etapa de calcinar, que é onde a gente usa a mufla. Então, a gente vai ter uma temperatura que é a recomendada para utilizar para esse procedimento, como existe para outros. Essa temperatura leva em consideração qual que é o precipitado formado. Eu preciso de um precipitado que não volatilize, porque volatilizar, transformar em vapor, né? Se eu usar uma temperatura inadequada, ou o precipitado que eu quero determinar, que contém o meu analito, pode vaporizar, ainda que seja só parte dele, mas se ele vaporizar, eu estou perdendo o analito, o meu resultado quantitativo não é confiável. Ou a gente pode até provocar a decomposição desse precipitado. Quer dizer, eu vou provocar uma queima desse precipitado se a temperatura estiver muito alta. Essa é a equação química que descreve essa reação. Então, a gente tem o ferro 3, nessa equação aqui, colocou separadinho, tá vendo? A amônia e a água. Mas percebam que a proporção entre a amônia e a água, ela é exatamente igual, né? Então, significa que cada um mol de amônia vai precisar de um mol de água para formar o NH4OH. Esse NH4OH, que é um equilíbrio que ocorre quando a amônia está em água, vai levar à formação do FeOH, que é o hidróxido de ferro 3.
Esse hidróxido de ferro 3, ele é o precipitado, olha, de todas as espécies que estão nessa equação, só ele está com o Szinho de sólido. Então, ele é o meu precipitado, é ele que vai ficar lá no meu filtro. É esse filtro que eu vou colocar lá no cadinho para poder fazer a pesagem e, com isso, determinar o ferro 3. Na solução, quer dizer, no filtrado, que passou pelo filtro e ficou no recipiente lá, a parte aquosa, vão ter íons NH4+. Bom, um pedaço da conta está feito, outro pedaço nós vamos fazer juntos. Aliás, vamos conversando e desenvolvendo, né? O cadinho, simplesmente, né, ele vazio. Na verdade, aqui, gente, a gente pesa o cadinho e soma essa massa aqui, a massa do filtro seco, tá? Então, aqui é a massa do conjunto cadinho-filtro. Foi, então, realizada essa pesagem, resultando numa massa de 22,7595 gramas. Depois que a gente passou o precipitado, deixou o precipitado no filtro, colocou no cadinho, secou, presta atenção, já mandei essa água embora. Lembra que não basta colocar na amúfula para secar, a gente precisa, ao retirar da amúfula, colocar no dessecador para ter uma estabilização de temperatura no ambiente sem umidade. O objetivo do dessecador é esse. Equilíbrio térmico, alcançar o equilíbrio térmico, voltar à temperatura ambiente, o dessecador fechadinho, para não ter troca de umidade com o ar. Primeira coisa que a gente vai conseguir obter é a massa final, que é a massa lá do precipitado, né? Então, a massa final menos massa do cadinho final menos massa do cadinho, a gente tem 0,1870. Ó, peguei a massa aqui, que era o cadinho com tudo, diminuí da massa do cadinho vazio. Agora vamos prosseguir com esses cálculos. Agora que a gente vai ter que utilizar a massa da tabela periódica. Por quê? O composto que eu precipitei, na verdade, ele não era Fe sozinho, ele era Fe2O3. É nesse formato que ele estava na minha solução. Então, nós vamos precisar calcular a massa, determinar a massa de ferro que está presente no Fe2O3. Ó, no Fe2O3, a gente tem o ferro na proporção de 2 mols de ferro compondo essa substância, né? Vamos olhar na tabela periódica qual que é a massa do ferro? Pode ser que tenha discordância entre as tabelas aí. Então, nos meus exercícios e provas, é provável que eu já coloque essas massas, viu, gente? Em geral, eu gosto de colocar as massas para a gente conseguir equiparar direitinho, né? Chegar em respostas que não tenham muita diferença entre os valores, mesmo que seja nas casas decimais. Ferro é número atômico 26, ele está aí nos metais, nos elementos de transição, no meizinho da tabela. Ih, acho que não deu tempo de vocês pegarem tabela não, né? Ó, gente, o ferro, a tabela que eu estou com ela está colocando aqui 55,8. Eu costumo colocar nos meus exercícios, para fins de determinação, 56. Se a gente tivesse que liberar um laudo, a gente ia usar 55,8. Ok? A gente ia colocar mais casas decimais. Luciana, Sim. você colocou essa fórmula da reação do ferro. Esse é o mesmo sistema da prática de abertura? Aqui já abriu, aqui já está fazendo a determinação. A abertura você tem que fazer ela antes, porque você já precisa estar com a solução. Exato. Mas lá no minério vai estar Fe2O3. É esse Fe2O3 que sofre abertura, sim. Porque tem saído do estado sólido para o estado líquido. Isso, ele vai, na verdade, você vai, na verdade, formar uma solução que vai ter os íons ferro. É um pouquinho diferente de levar para o estado líquido. Levar para o estado líquido é aquecer ou usar uma diferente pressão para mudar o estado. Aí a gente tem a formação de uma solução. Na abertura da amostra, para minério de ferro, a gente faz uma solução.
Ok. Agora você vai fazer o processo de você está analisando o processo de filtragem após essa abertura? Sim, eu Uhum. já fiz até reação, né? A gente já até precipitou. Para fazer a reação, já tem que estar com a amostra aberta. Ok. Bom, gente, coloquei os resultados aqui, mas não fica assim, preocupado de que eu já deixei os resultados, quem não tiver dado tempo de fazer, não, porque eu separei outro desse para a gente fazer depois. E aí, esse eu não fiz no material que eu preparei, fiz só no meu caderno. Então, eu vou deixar para todo mundo fazer a conta com calma e a gente confere no final, tá bom? Bom, pessoal, qual que era a minha ideia aqui? Era que vocês percebessem que, ó, se eu considerar 56 para o ferro e 16 para o oxigênio, a massa correspondente à substância Fe2O3, 1 mol dessa substância, né, seria 160 gramas. Se eu separar dessa substância aqui só o Fe, só de Fe, desses 160 gramas, eu tenho 112 gramas, né? Porque o ferro, a massa atômica dele é bem maior que a do oxigênio, então ele corresponde realmente a maior percentual de massa na substância Fe2O3. E vamos ver como que a gente prossegue com esses cálculos. Bom, meu objetivo é determinar só ferro. Cada vez que a gente tem 1 mol de Fe2O3, ó, gente, estou sempre usando 1 mol porque eu estou usando gramas. Quer dizer que eu estou pegando um inteiro desse Fe2O3 aqui e o meu inteiro na química é o mol, tá? Cada vez que eu tenho um do Fe2O3, para que se forme a substância Fe2O3, 2 mols de ferro foram usados, ó, esse 2 aqui embaixo, e 3 de oxigênio. Daí o meu caminho de cálculo aqui, 160 gramas de Fe2O3, né? Peguei o todo aqui, fiz o cálculo dessa massa. Quem quiser com o tempo depois pode conferir essas massas. Usei 56 para o ferro, 16 para o oxigênio, né? A massa de ferro eu multipliquei por 2, essa massa atômica do oxigênio por 3, cheguei a um total de 160 gramas de Fe2O3. Desse total, 112 gramas correspondem apenas ao ferro. Por que 112, se lá na tabela periódica a massa dele é 56? Porque 2 mols de Fe. Então, ó, o doisinho aqui embaixo, o Fe participa na formação dessa substância nessa proporção. Muito bem. Só que na hora que a gente fez lá a nossa precipitação, diminuiu a massa final do cadinho com todo o sistema da massa inicial que ele tinha só com o filtro seco, a gente achou uma quantidade de massa de 0,1870 gramas. Ali era a substância, não era o ferro sozinho, né? Então, se em 160 gramas, que é a substância toda, eu tenho 112 gramas só de ferro, na quantidade que tinha lá no meu resultado de análise, quanto que vai ser de ferro? Percebam que essa conta aqui, ela sempre vai ser feita em análise gravimétrica. E ela sempre vai ser feita porque eu sempre que for necessário, sempre que for solicitada a determinação de apenas um elemento ou um íon que está presente em uma substância. Ok? Então, realizando esse cálculo aqui. Aí a regra de 3 simples, sempre é regra de 3 simples, sempre é regra de 3 direta, tá? A gente não vai ter regra de 3 composta e não vai ter regra de 3 com proporção inversa, que tenha que inverter um dos lados. Aqui vai ser sempre regra de 3 simples e direta. Isso aqui é a parte que a gente chama de cálculo estequiométrico. Estequiometria é esse estudo da proporção na qual as substâncias se relacionam dentro de um processo químico. Então, ó, para o Fe2O3 tem 2 mols de Fe e 3 de oxigênio. Por isso eu usei o 112, 2 vezes a massa atômica do ferro. Então, fazendo esse cálculo, né, a gente tem, na verdade, aqui, ó, 160x, a quantidade de Fe2O3 na amostra, multiplicado pelo 112, dá 20,944. Realizando matematicamente esse cálculo, a gente tem uma massa de 0,13
0,09 gramas. Então, essa aqui é a quantidade que é só de Fe. Bom, esse finalzinho aqui tem a ver com a quantidade de amostra que eu usei. Então, antes de eu... Aí ele volta naquele ponto que você falou. Antes de eu fazer a abertura, quanto de amostra que eu fui lá e pesei? Beleza? Então, essa é a quantidade inicial de amostra. O tanto de amostra que eu fui na balança e determinei a massa para fazer todo esse procedimento é o volume total de amostra que eu usei. Então, por isso que essa amostra pesada aqui inicialmente, ela é o meu 100%. Ela que é o meu total. Desse 100%, eu consegui, pelos meus cálculos, avaliar que só 0,13 gramas realmente eram de ferro. E esses 0,13 gramas vão corresponder a qual percentual? Então, a gente, realizando novamente esse cálculo, percentagem, regra de 3 direta, né? Eu vou ter um total de 13%. Quer dizer que nessa amostra de Fe2O3, só 13% correspondem ao elemento ferro. Bem pouco, né? Bom, eu acho legal a gente fazer um outro desse tipo com o objetivo de treinamento mesmo. E aí eu vou precisar mudar o meu arquivo aqui para a gente poder... Eu coloquei num artigo editável, né? Para eu poder ir resolvendo e tirando as dúvidas, mas dando a vocês também a oportunidade de resolver esse tipo de questão.